E para esse devocional você vai precisar de uma Bíblia, caderno para anotações e canetas. Pode ser lápis também. E você vai precisar do principal, que é Jesus, porque sem Jesus você não pode nada. Amém? Está escrito em João capítulo 15, versículo 5. Mas com Jesus você pode tudo. Amém? Que está escrito em Lucas 1:37. E vamos para mais um vídeo. Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Que Jesus te abençoe. E até o próximo vídeo. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos para mais um vídeo de hoje. Vamos começar com a data. Hoje é 19 do mês 6 de 2026. Hoje é uma sexta-feira. Nós vamos ler Êxodo, capítulo 10. Está escrito assim: Depois disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó, porque tenho endurecido o seu coração e o coração de seus servos, para fazer estes meus sinais no meio deles, e para que contes aos ouvidos de teus filhos e os filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito, e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. Assim foram Moisés e Arão a Faraó, e disseram-lhe: Assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: Até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos, e cobrirão a face da terra, de modo que não se poderá ver a terra, pois eles comerão o restante que escapou. O que vos ficou da saraiva, também comerão toda a árvore que vos cresce no campo, e encherão as tuas casas, as casas de todos os teus servos, e as casas de todos os egípcios, quais nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. Virando-se, saiu da presença de Faraó, e os servos de Faraó disseram-lhe: Até quando este homem nos há de armar ciladas? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não percebeste que o Egito está sendo destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhes: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? E Moisés disse: Havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, com as nossas ovelhas e com os nossos bois havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Então ele lhes disse: Que o Senhor seja convosco, como eu vos deixarei ir a vós e a vossos filhos. Vede que estáis mal intencionados. Não será assim. Agora ide vós, os homens, e servi ao Senhor, por isso é o que pedistes. E expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo o que deixou a saraiva. Então estendeu Moisés a sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, todo aquele dia e toda aquela noite. Então aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe os gafanhotos, e vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os termos do Egito. Tão numerosos foram que antes destes nunca houve tantos, nem depois deles haverá, porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Assim comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que sobrava da saraiva, não ficando verde algum nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou a chamar Moisés e Arão e disse: Pequei contra o Senhor, vosso Deus, e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado, somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte. E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo,
o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não ficou um só gafanhoto em todos os termos do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, pois virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas. Vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, que oferecemos ao Senhor nosso Deus, e também o nosso gado há de ir conosco. Nenhuma unha ficará, porque aquele que havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixar ir. E disse-lhe Faraó: retira-te de mim e guarda-te de que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto morrerás. E disse Moisés: bem disseste, nunca mais verei o teu rosto. E nós lemos do versículo 1 até o 29. E vamos começar com a oração, agradecendo a Jesus por mais um dia, pedindo a Ele que nos dê a direção, a revelação da palavra e que Ele nos guie, amém? Nós oramos e Deus, Ele age com a resposta. Como está escrito aqui que o povo, ele estava debaixo de uma ordem, debaixo de uma palavra de Deus. E você também é assim na sua vida, você está debaixo de uma ordem dos céus. Há uma palavra direcionada sobre você e sobre a sua casa, amém? Para que você saia de qualquer situação que esteja fora da vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela vai prevalecer na sua vida, assim como prevaleceu na vida dos israelitas, do povo de Deus. E vai ser assim na sua vida em todas as áreas, amém? E a ordem de Deus foi para que eles saíssem daquela situação. E a ordem de Deus é: você vai sair dessa situação, porque é Deus quem está mandando. Porque Deus disse: já chegou, já está no limite. Não dá para continuar mais assim, amém? E quando você chega no seu limite, Deus, ele age, amém? Continue em oração, continue em consagração, continue debaixo da direção de Deus, que Deus, ele continua te guiando, amém? E aqui nós vamos falar sobre a praga de número 8 e a de número 9. A 8ª e a 9ª. Foi gafanhotos, e trevas, escuridão por 3 dias. A praga dos gafanhotos significa a destruição da vegetação e das colheitas que haviam estado demonstrando poder sobre as divindades agrícolas. E as trevas, que foram 3 dias de escuridão, significa um ataque direto ao deus Sol, Ra, o deus mais poderoso do Egito. A escuridão espiritual e física cobriu o Egito, mas houve luz nas terras dos hebreus, porque Deus, ele fez diferença. E Deus, ele faz diferença de quem é e de quem não é, dos que servem e dos que não servem. Então que você venha servir a Deus em espírito e em verdade. Que você venha agradar o coração de Jesus, assim como Davi, achei Davi, homem segundo o meu coração. Que você venha orar e falar: Senhor, que eu seja segundo o teu coração. E significa que aquilo que era destruição para o inimigo não vai ser destruição para você. Aquilo que estava escuro para as pessoas que não tinham entendimento, para você vai ser claro, porque Deus, ele vai abrir os seus olhos espirituais, ele vai te dar entendimento, e ele não vai deixar que nada seja destruído, nada seu. E os gafanhotos, eles destruíram tudo. Tudo que remete à vegetação e às colheitas dos egípcios, não ficou nada. Deus demonstrando e revelando o seu poder na agricultura, né? Em tudo aquilo que envolvia a agricultura, porque o forte dos egípcios era a agricultura do Rio Nilo. Então Deus, ele destruiu a força do inimigo naquela época, né?
e creia que Deus ele vai destruir tudo aquilo que o inimigo tem implantado sobre a sua vida, sobre a sua família, amém? O inimigo não vai mais ter poder nem autoridade sobre os seus. E Deus ele permitiu que acontecesse uma grande escuridão durante 3 dias. E essa escuridão, ela foi só para o povo dos egípcios, ela não foi para o povo de Israel. Porque nós temos luz e a nossa luz é Jesus. É Jesus que brilha nas nossas vidas, não é? E que você venha deixar a luz de Deus brilhar sobre a sua vida cada dia mais e mais, como está escrito, que o justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Ou seja, as nossas obras, elas vão cada dia mais melhorando, né? Nós vamos todos os dias melhorando na presença de Jesus. E tem pessoas que dizem assim, você está na presença de Deus, você não muda. É porque a nossa mudança, né, ela não é de imediato. A nossa mudança, ela é um processo. Ok, não é de imediato. Não tem como a pessoa mudar de imediato, não é? É um processo. Você aceita Jesus de imediato, você já está salvo. Você já aceitou Jesus, você vai para o céu. Mas a libertação, no contexto de vícios, muitas pessoas que é viciada em cigarro, viciada em álcool, viciada em drogas, viciada em jogos, não é? Como está em alta muitos jogos digitais, né? Que eu não vou falar aqui o nome. Mas são vícios que não é da vontade de Deus. Deus não tem prazer em vício. Então que você venha orar para que Deus te liberte, amém? E nesse processo Deus ele está com você. Não vai ser imediato, vai ser um processo, mas você vai vencer em nome de Jesus. E no versículo 8, Faraó pergunta quais são os que hão de ir. E Deus ele já tinha dado uma ordem que iria todo o povo. Deus já tinha decretado, deixe o meu povo ir. E o povo é uma grande quantidade, não é parcial, é tudo, é completo. Então Deus ele tinha dado uma ordem, vai embora todo mundo, todos vão ser libertos. E a ordem de Deus para a sua casa é todos vão ser salvos, todos vão ser salvos. Continue orando que Deus ele continua agindo, que Deus vai continuar operando na sua vida e na sua família. E esse versículo 8 aqui fala que o inimigo tentou colocar dúvida no povo de Israel, né, querendo liberar uma parte parcial, não querendo liberar todos. Ele perguntou quais são os que iam de ir. E Deus já tinha falado que quais iriam, não seria todos. E muitas vezes o inimigo ele lança setas, né, na nossa mente, querendo trazer dúvida, querendo colocar a promessa de Deus pela metade. Só que a promessa de Deus ela é completa, amém? Ela é tudo. Então que você venha orar e pedir direção a Deus e que Deus sempre venha confirmar no seu coração aquilo que Ele tem liberado sobre a sua vida e sobre a sua família. Porque a ordem aqui, você vai receber tudo aquilo que o inimigo estava segurando o seu, amém? O inimigo não vai ficar com nada. E aqui fala que eles iam celebrar uma grande festa ao Senhor. E você também vai celebrar uma grande festa, amém? Haverá culto de ação e graça, porque Deus ele vai operar na sua vida e você vai agradecer. E você vai testemunhar que Deus ele é na sua vida, porque o seu Deus ele opera. Porque o seu Deus opera. Opera em mim. E quem opera em nós é um Deus vivo, é um Deus ativo. Ok, Deus vivo e ativo. Deus ele opera e atua na terra ao nosso favor, amém? Você não está sozinho nessa guerra. Guerras aqui, para você crer que Deus ele opera por você e pela sua família. Está em 1 Samuel capítulo 30. Fala assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham invadido Sul e Ziclag, tinham atacado a Ziclag, e tinham queimado a fogo, e tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo, e foram pelo seu caminho. E Davi e seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus homens e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. E também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apredejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos e das suas filhas.
Todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me aqui, eu te peço, a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a estola a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei esta tropa, alcançá-los-ei. E o Senhor disse: Persegue, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi e os 600 homens que com ele se achavam e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram atrás. E Davi os perseguiu, e ele e os 400 homens, pois 200 homens ficaram por não poderem, de tão cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo o homem egípcio, o qual trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe água para beber. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Então voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: De quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: Sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado sul dos Queretitas, o lado de Judá e o lado do sul de Calebe. Pusemos fogo em Ziclag. E disse-lhe Davi: Poderias descendo guiar-me a esta tropa? E disse-lhe: Por Deus, jure-me que não me matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, e eu te guiarei a essa tropa. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, e comendo e bebendo, dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados sobre camelos, fugiram. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres salvou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até ao maior, até os filhos e as filhas, também os despojos de tudo quanto lhes tinha tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram-nas adiante do outro gado, e disseram: Este é o despojo de Davi. E chegando Davi aos 200 homens que cansados estavam, não puderam seguir a Davi, deixaram ficar no ribeiro de Besor. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Então chegando Davi com o povo, saudou em paz. E essa situação não é o final, porque Davi perdeu, mas Deus fez ele ganhar de novo. Davi, a família dele foi pega pelos inimigos, mas Deus fez ele recuperar de novo. E aquilo que você perdeu, Deus vai fazer você recuperar de novo, amém? Tudo que é seu, Deus vai te devolver. Fique com essa palavra em nome de Jesus. E aqui nós lemos do versículo 1 até o 21. E essa passagem aqui é uma passagem muito poderosa, porque fala a respeito de libertação, né? E Jesus, ele veio para libertar aquele que estava cativo. Como está escrito no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 19. Para pregar liberdade aos cativos e conceder restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, Jesus, né, que é Deus, Jesus é Deus, ele operou no Egito. Ele operou na vida dos israelitas aqui nessa época de Davi, e Jesus também operou quando ele se revelou como homem no Novo Testamento. E Jesus, ele também opera na sua vida e na sua família, amém? Jesus não deixou de trabalhar, Jesus não deixou de operar. E aqui, Davi, ele estava numa situação que só Deus poderia resolver. E talvez seja assim também na sua vida, você esteja numa situação que só Deus pode resolver. Porque levaram cativos todo o povo. Davi estava dirigindo, né? Ele era o líder daqueles homens. Mas ninguém matou. Sabe por que ninguém matou? Porque não tinha autorização. O inimigo não tem autorização para matar ninguém da sua família, amém? Creio que Deus lhe dá livramento, como está escrito lá em Salmo 91. A sua família está na sombra do Onipotente, daquele que pode todas as coisas.
e eles queimaram tudo. Só que aquilo que eles queimaram, Deus poderia restaurar. E muitas vezes tem pessoas que queimam, não a cidade, mas queimam a sua reputação, te destrói com a língua, né? Mas só que Deus, ele é poderoso para restaurar aquilo que foi queimado na sua vida, amém? E eles levaram as mulheres, levaram os filhos, levaram tudo daquela cidade. Levaram também as duas mulheres de Davi, que é Ainoã e a Abigail. Só que Davi, ele conseguiu pegar tudo de volta, porque ele foi pedir direção de Deus. E as coisas que você tem pedido de direção de Deus e que você tem orado, Deus vai te dar tudo de volta para você. O seu marido vai voltar para sua casa, o seu filho vai voltar para sua casa. Amém? Tudo que é seu vai voltar para sua casa. E se você não está na sua casa, Deus vai fazer você ficar. Deus vai te devolver para sua família. Deus vai te dar uma família. Deus vai te dar uma casa. Deus vai te dar o que você não tem. Amém? E Davi, ele ficou muito angustiado. E as pessoas queriam apedrejá-lo. Porque tem pessoas que passam por situações e se angustiam e que apedrejam as outras com palavras, com ações. Em vez de orar, elas querem apedrejar. Só que Davi, ele se fortaleceu no Senhor. E essa é a posição que Deus, ele nos quer. Essa é a posição que Deus quer você. Ele quer que você se fortaleça nele. Ele quer que você ore. Ele quer que você jejue. Ele não quer que você apedreje ninguém, nem que você fique angustiado. Ele quer que você lance o seu problema na mão dele, que ele sabe resolver. Assim como Joquebede, ela lançou Moisés na margem do rio. E Deus quer que você lance na margem dele para que ele opere. Deus quer que você lance na margem dele, porque só ele pode resolver. E Deus, ele preparou para Moisés, a filha de Faraó, um grande livramento. Deus vai preparar para você um grande livramento nessa situação, porque haverá solução. E foi aqui na vida de Davi. As pessoas, elas choraram muito porque tinham levado tudo que eram delas. Ou seja, elas sentiram mesmo a dor da perda. E só quem perde é quem sabe o que está passando. Só você sabe o que você está passando, porque foi você que perdeu. Então as pessoas não têm dimensão do que é perder. As pessoas muitas vezes não entendem a sua dor, não entendem o que você passa, mas elas não têm que entender mesmo, porque quem está passando é você e Deus. Então que você venha orar que Deus vai resolver. E eles choraram com grande voz, até que não houve mais força para chorar. E muitas vezes você chora até que as suas forças se esgotem. Mas chore na presença de Deus, que Deus, ele tem o poder de resolver. Aleluia, glória a Deus. Chore na presença de Deus, que ele pode resolver. Que você não venha se angustiar e apedrejar ninguém. Que você venha se fortalecer no Senhor. Essa é a vontade de Deus para a sua vida e para a sua família. Ok, se fortaleça no Senhor. Deus, ele quer uma atitude sua diferente nessa situação. Deus não quer que você apedreje ninguém. Deus não quer que você toque em ninguém. Deus quer que você se fortaleça nele, não no homem. Deus quer que você procure a ajuda dele, não a ajuda do homem. Porque Deus, ele é nosso Pai. E o Pai, ele quer que os filhos busquem ele, assim como aquele filho pródigo. Ele foi embora e pediu tudo ao Pai. Pediu parte dos seus bens e foi embora. Ele perdeu tudo, ele voltou. Ele disse: levantar-me e irei ter com meu pai. Ou seja, ele teve um arrependimento sincero. Ele decidiu voltar para o pai. E o pai recebeu ele de braços abertos. E não importa a situação que você esteja passando, Deus vai te receber de braços abertos. Ah, mas teve homens que fechou as portas para mim. Isso foi o homem. Nós estamos falando de Deus, que é o nosso Pai. Deus, ele trata você de uma maneira diferente. Ele é capaz de restaurar tudo aquilo que você perdeu com o povo de Israel no Egito e na família de Davi. E com você não vai ser diferente. Deus, ele não trata você com indiferença. Pare de tratar Deus assim. Deus não é homem. Trate Deus como ele merece ser tratado. Ele é Deus. Ele tem uma visão espiritual, uma visão celestial. Deus, ele tem uma dimensão diferente do homem. Deus não age como o homem age. Deus não faz como o homem faz. Então que você venha tratar Deus como Deus, ele merece. Só ele é digno de ser buscado. Só ele é digno de ser adorado. Então que você não venha mandar mensagem para o homem, mas que você venha mandar mensagem para Deus em oração. E aqui fala que Davi, ele foi consultar a Deus. E que você venha consultar ao Senhor em tudo que você for fazer. E ele consultou ao Senhor. E ele perguntou: Senhor, eu vou conseguir alcançar essa tropa? Eu vou perseguir? É para perseguir, para alcançar? Então que você venha perguntar a Deus se é da vontade de Deus que você se case com aquela pessoa. Você fala: Senhor, se o Senhor quiser, eu vou querer. Agora, se o Senhor não quiser, eu também não quero. Porque tudo aquilo que é nosso, Deus tem que querer também. Senhor, é da tua vontade que eu moro nessa rua, nesse bairro, nessa cidade. Porque se o Senhor não quiser, eu também não quero.
Senhor, chegou o tempo do Senhor me dar a vitória, chegou o tempo do Senhor me abençoar. Porque se não chegar, se o Senhor não quiser agora, eu também não quero. Então que você venha fazer as coisas direcionadas na vontade de Deus. Que você venha consultar o Senhor, que Ele é seu Pai e Ele quer que você busque Ele, amém? Quando você fala com o Pai te responde. E o Senhor lhe disse aqui no versículo 8: perseguirá, porque de certo alcançarás, e tudo libertarás. E essa é a ordem de Deus para você, amém? Você vai perseguir aquilo que o inimigo tem levado seu, amém? Você vai perseguir em oração, em jejum e em consagração. Você vai usar as armas celestiais, como está escrito em Efésios 6. Você vai usar as armas de Deus e você vai vencer em Deus, amém? Não é para você usar a fofoca, a mentira, a calúnia. Não é para você usar as pedras para apedrejar ninguém, amém? Que você venha ser como Davi. Saul, ele jogou a lança em Davi para matar Davi, mas Davi tocava a harpa para acalmar Saul quando ele estava sendo atormentado por um espírito. Então, que você venha usar aquilo que Deus colocou nas suas mãos para o bem. Saul usava a lança, mas a lança de Saul era para guerrear pelo povo de Israel, não era para matar Davi. E Davi, ele usou o que ele tinha, que era a harpa, para adorar a Deus. Ele adorou a Deus e para acalmar Saul. Olha a diferença de quem serve e de quem não serve. Quem não serve a Deus, ele se levanta para matar. E quem serve a Deus, ele se levanta para fazer o bem. Aleluia, Jesus. Então que você esteja na direção de Deus fazendo o bem. E Deus, ele deu a direção para Davi: olha, você vai perseguir e de certo você vai alcançar aquilo que você tem almejado. Você vai alcançar os seus sonhos. Você vai alcançar os seus objetivos, porque eu estou com você. Você vai alcançar o seu casamento. Você vai alcançar a sua faculdade. Você vai alcançar a sua família. Você vai alcançar a sua empresa. Você vai alcançar o seu ministério. Você vai alcançar unção. Você vai alcançar poder. Aleluia. Alcançar autoridade. E eu vou abençoar o seu ministério. E tudo que é seu vai ser liberto. Tudo que é seu você vai conseguir de volta. Amém? Há uma restituição de Deus sobre a sua vida. E como está escrito aqui, que Deus, ele fez Davi conseguir, porque todas as nossas vitórias, elas são conquistadas em Deus. As nossas conquistas vêm do Senhor, não da nossa força, porque a gente não consegue nada, nós não conseguimos nada. Quem nos faz vencer é Deus. Como está escrito aqui, que Davi, ele pegou tudo de volta. Ele pegou tudo de volta que era dele, e ele ainda recebeu os despojos da guerra, e você vai conseguir tudo que é seu de volta. E Deus, ele ainda vai te dar despojo da guerra, amém? E está escrito aqui que o Senhor, ele abençoou, amém? E Deus vai te abençoar. Como está escrito aqui no versículo 20. Também Davi tomou todas as ovelhas e vacas e levavam-nas adiante do outro gado. E diziam: este é o despojo de Davi. Então há um despojo do céu sobre a sua vida, amém? Há uma bênção liberada sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus, ele libera bênção sobre o seu povo, não maldição, porque Deus, ele só faz o bem. O faraó, ele só causou escravidão e mal, mas Deus não é faraó. Deus, ele é Deus, ele sabe trabalhar, amém? Que você venha crer no trabalho de Deus. Que você não venha tratar Deus como as pessoas te trataram, mas que você venha tratar Deus bem, amém? Deus, ele é digno. E faraó tratou o povo com escravidão, e Deus tratou o povo com libertação. Talvez o inimigo esteja te escravizando, mas Deus, ele vai entrar te libertando, amém? E como está escrito aqui no versículo 26, que faraó falou assim, que ele queria liberar parcialmente aquilo que Deus, ele tinha decretado que era para liberar todo o povo. E Moisés respondeu assim: e também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque aquele que havemos de tomar para que servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos o que havemos de servir ao Senhor. Ou seja, Moisés tinha autoridade de Deus. Ele disse: não vai ficar nada com o inimigo, vai embora todo mundo, não vai ficar uma unha aqui com você, faraó, porque Deus, ele falou que vai ser liberado todas as bênçãos nas regiões celestiais. Tudo que é nosso vai ficar conosco. Deus, ele nos entregou a vitória, e aquilo que Deus falou vai se cumprir. E que você venha decretar a sua vitória, porque tudo aquilo que Deus, ele colocou nas suas mãos é seu, amém? Não é do inimigo. O seu marido não é do inimigo, o seu filho não é do inimigo, a sua empresa não é do inimigo, é tudo seu. Não deixe o inimigo colocar na sua mente que Deus vai te dar pela metade, que Deus vai te dar de tiquinho. Deus não vai fazer isso. Deus vai te dar uma bênção completa. Ele é Deus, ele sabe trabalhar. E Deus, ele sabe lidar com todos. O faraó estava com o coração endurecido, mas Deus, ele é fiel e é capaz de tirar qualquer coração duro que tem se levantado contra você, sendo usado pelo inimigo. Não vai ficar nada com o inimigo, nenhuma unha. E Deus, ele faz o querer dele. Deus, ele faz a vontade dele. E Faraó falou assim, que não queria ver Moisés, e que
se ele fosse se apresentar, ele ia morrer. E Moisés falou assim, no versículo 29, bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. E tem pessoas que você não vai mais ver o rosto, porque Deus não vai permitir mais. Não porque você é orgulhoso ou porque você é soberbo, mas porque você tem um coração reto diante de Deus. E aquelas pessoas que têm que se levantar contra você com o coração endurecido, Deus vai permitir você não ver mais o rosto dela, porque Deus vai afastar. Deus, ele é um Deus de obras completas. É o que você vem esperar hoje de Deus, que Deus vai tratar, amém? Essa é a palavra do Senhor, que Deus te abençoe. E você vai alcançar tudo aquilo que Deus colocou sobre a sua vida, amém? Você vai perseguir a tropa e você vai alcançar. Aquela palavra que foi lançada sobre a sua vida e sobre a sua família, ela vai se cumprir. Porque Deus, ele não volta atrás com a sua palavra. Deus, ele não volta atrás. E aquilo que o Senhor libera acontece, como está escrito aqui em Isaías 55, versículo 11. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que enviei. Ou seja, aquilo que Deus falou a seu respeito vai prosperar. Aquilo que Deus falou a seu respeito, Deus, ele vai fazer o que é da vontade dele, amém? Aquilo que Deus prometeu a você é da vontade dele. É da vontade de Deus te abençoar, é da vontade de Deus que tudo que é seu volte para você, amém? Essa foi a palavra de hoje, que Jesus te abençoe e continue na presença de Deus, amém? Continue com Jesus. Que Jesus seja a sua principal prioridade, que Deus te abençoe.